E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, aqui com esse projeto maravilhoso do Governo do Estado do Maranhão, um projeto importantíssimo para você que vai prestar vestibular para o Enem e até mesmo outras universidades, como é o caso, por exemplo, da UEMA. Nós estamos aqui hoje nós iremos refletir um item em questão que já foi abordado nas provas do Enem. O tema envolve Brasil Colônia. É lógico que quando você fala de Brasil Colônia, você tem diversas questões que podem ser discutidas. É preciso observar que o fragmento, por exemplo, ele vai nos falar sobre a escravidão. A escravidão no período colonial, mas também uma escravidão que ela vai se estender durante o Império, porque a nossa independência política, em setembro de 1822, ela manteve essa escravidão. É preciso observar que essa escravidão vai se estender até o final do século XIX, até o final do Império. Então, o fragmento, ele descreve, evidentemente, essa escravidão. Observe que a escravidão do período colonial, ela foi utilizada, no primeiro momento, se utilizou a escravidão indígena. Posteriormente, vai se substituir essa escravidão indígena pela escravidão africana, através do tráfico internacional do transatlântico, onde essa escravidão africana, porque o fragmento discute a escravidão africana, essa escravidão, no período colonial, ela vai ser utilizada principalmente pela própria importância que ela teve, que ela tem, porque ela vem da África por conta dessa importância também, é preciso observar isso. Ela vai ser utilizada no primeiro momento na economia de agromanufatura açucareira, mas uma escravidão que também vai ser a base da economia exportadora da mineração. Uma escravidão também é utilizada em outras atividades econômicas. Outras atividades econômicas na colônia também vão absorver o trabalho escravo. Atividades domésticas, atividades urbanas. E aí nós temos uma categoria de escravo que o texto, inclusive, discute. É o chamado negro de rua. É o escravo de ganho. O escravo de rua, o escravo de ganho. Onde esse negro de rua, esse negro de ganho, ele atua principalmente aonde? Nas cidades, como Salvador, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo. Esses escravos ou negros de ganho, eles irão trabalhar em diversas funções nessas cidades, estivadores, boleiras, doceiras, vão trabalhar em diversas funções, vão ganhar esse dinheiro e tendo que repassar para o seu senhor. Mas o que se observa é que esses escravos de ganho, eles conseguiam, na verdade, eles acabavam conseguindo ter acesso a muito mais do que era o pagamento, basicamente, que era para ser feito para os seus senhores. E por conta disso, eles guardavam, eles iam guardando esse dinheiro. E eles, alguns deles, acabaram aproveitando para comprar só o quê? A sua alforria. Para se tornar negros forros. Para comprar a sua liberdade. Então, observe que o escravo de ganho, ele encontra um mecanismo para poder burlar, para poder fugir ao sistema escravagista. É uma forma, basicamente, de burlar o sistema escravagista. Essa é uma categoria, que é o que o fragmento vai discutir. Olha só, o escravo tinha de prover diretamente ao senhor e a si próprio no ganho da rua. Ou seja, pagar o senhor e a si próprio. Do ganho dependia, inclusive, olha aí, do ganho dependia, inclusive, a sua chance de comprar liberdade, ou seja, se tornar um negro forro. O próprio ganho vinha, muitas vezes, de fontes ocultas. Do batuque, né? Às vezes ele estava lá, do batuque, da capoeira, da adivinhação.
Não eram poucos os escravos que viviam de adivinhar, curar feitiço, ou fabricar amuletos muçulmanos. Ocupações lucrativas, que na Bahia favoreceram muitas alforrias, ou seja, os ganhos vinham muitas das vezes de atividades ocultas, como o fragmento coloca. Conforme descrita no texto, algumas práticas culturais afro-brasileiras, atuais, né, ele fala da capoeira no texto, surgiram em nossa história como estratégia para o quê? Olha uma justificativa para reforçar a ideia. O mundo escravista deve ser compreendido não apenas a partir da exploração da mão de obra escrava. O sistema permitia algumas frestas, algumas brechas importantes para a sobrevivência dos negros, como é o caso do escravo do ganho, onde ele conseguiu uma brecha para poder, evidentemente, sobreviver e conseguir até mesmo sair daquela condição de escravo. Um bom exemplo foi a denominação brecha camponesa, que contribuiu para a redução de conflitos entre escravos e senhores. Isso nas áreas rurais. Tá? Isso nas áreas rurais. Tá? Essa brecha camponesa nas áreas rurais. Mas aqui nas áreas urbanas, nós temos os escravos de ganho. Então, a gente vem novamente para o texto, né, que ele fala, então, conforme descrita no texto, algumas práticas culturais afro-brasileiras atuais surgiram em nossa história como estratégia para o quê? Aproveitar, como ele fala lá, as frestas do sistema vigente, que era o sistema escravagista. E até uma forma de, inclusive, conseguir a sua alforria. Ok, galera? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!